sempre visando o seu crescimento. Entenda isso e guarda no seu coração. Nós temos uma missão enquanto igreja. Nós que pastoreamos, nós que lideramos, nós que conduzimos as pessoas, nós temos que atentar para o que a Bíblia diz e observarmos isso com muita diligência e procurarmos colocar em prática. Para sermos um pastor, para atendermos esse chamado vocacional, nós precisamos entender que vai além de um desejo. Nós precisamos ter muito mais do que apenas força de vontade. Antes nós precisamos estar dispostos a abdicar, abrir mão da nossa vida para que o Senhor, para que Ele governe, para que Ele nos oriente, para que Ele nos instrua. E quando nós falamos sobre essas questões, não estamos voltando o foco da atenção para a nossa vida diante de um ato público, único e exclusivo. É muito comum você encontrar, eu encontrar, nós observarmos pastores que demonstram ser bem-sucedidos, estão em megas igrejas, estão à frente de muitas pessoas, fazem eventos onde o nome do Senhor tem sido glorificado, eles são reconhecidos como pessoas por várias, milhares e milhares de espectadores, de ovelhas, de pessoas que estão juntos, mas são um fracasso dentro de casa. E eu tenho tido muito esse cuidado, esse zelo para com a minha família. Antes de sair da minha casa para vir aqui pastorear e conduzir vocês, eu procuro pastorear e conduzir a minha família. Da mesma forma que eu trato vocês com amor, com respeito, com cuidado, deve ser um reflexo da forma em que eu trato a minha esposa, meus filhos. E entendermos isso faz toda a diferença. Quando nós estamos num ambiente como esse, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela cura, transforma, liberta. E quando nós falamos da parte de transformação, tem a ver com a realidade da nossa vida. Nascemos de novo no Espírito, mas a nossa velha natureza precisa ser mortificada todos os dias. Nós temos alguns hábitos, alguns comportamentos, nós temos algumas crenças, nós temos algumas questões que às vezes governam a nossa vida. Nós estamos tão presos a essas estigmas, estamos tão presos a algumas questões que para nós são, isso aqui tem que ser dessa forma, não é dessa maneira, que nós acabamos nos distanciando do propósito. E eu e você, nós estamos nos preparando para morar no céu, queridos. E pode ter certeza, para irmos para um lugar espiritual, um lugar onde não precisa, só para você entender, olha que coisa linda, mesmo que você pudesse levar a sua casa, o seu carro, as suas roupas, o seu telefone, os bens que você possui nessa terra, que você tem tanta estima por ele, mesmo que você pudesse, deixa eu te explicar, eles são desnecessários lá. Se apegar a essas coisas tão pequenas, se existe algo que arde no ser revelado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais preparou o coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina você focado, vou levar meu telefone, você não imagina o que tem te aguardando lá. E às vezes nós estamos tão apegados aqui, precisamos transicionar a nossa mente de acordo com o que a palavra diz, para termos de fato empenho, entrega a esse reino físico, mas nos dedicarmos ao máximo para que possamos viver no reino espiritual, porque na eternidade é assim que nós vamos viver. No domingo passado nós começamos falando sobre o impacto da pontualidade em todas as áreas da vida. E eu e você, nós precisamos entender que falar sobre isso às vezes gera um desconforto, às vezes pode até deixar você, quem sabe, chateado, aborrecido, talvez entristecido. Entenda que eu costumo dizer isso e falo com muita frequência o que eu pratico. Se você falar com jeitinho, se você falar com amor, até dizer que o outro é feio, ele vai se sentir acolhido. É verdade. Olha, você sabe assim a beleza, você está bem, está andando na direção dela, né? Eu posso ver, porque eu vejo uma transformação. Você está até, hoje você está melhor do que ontem. Então com jeitinho, você faz obrigado. Rapaz, você é feio pra dedéu, viu? Aí, poxa. Então com amor, com respeito, com cuidado, a gente consegue inspirar as pessoas a crescerem. Nós tivemos alguns tópicos que foram abordados e que foram fundamentais para nós podermos
começar e chegar nesse ponto em que nós estamos, eu queria só que você pensasse comigo. Nós fomos embora e eu falei assim, calma, vai devagar. Porque já tinha gente falando que, não, eu vou chegar no culto das 18 horas uns 20 minutos antes. O outro, meia hora. Eu falei, não, se você chegar no horário, está tudo bem. Se você entrar por essa porta da frente, já está tudo bem. Não levanta a sua mãozinha. Faça esse pacto com você. Você chegou no horário, no domingo, do culto das 18? Você chegou um pouquinho mais cedo? Ou você foi atropelado pela sua rotina, pelos seus maus hábitos que te sucumbem? Como é que foi a sua semana? Como é que você chegou nos horários dos compromissos que você marcou com a sua família, com seus amigos? Queridos, coisas simples, um jogo de futebol. Que horas que é o futebol? 10 horas. Você chegou 9h50? Ou você chegou 10h10, 10h20? Porque o sujeito, quando ele está envolvido por essas questões, ele se atrasa em tudo. Como foi a sua rotina essa semana? Qual foi o impacto do seu comportamento? Foi para melhor ou foi para pior? Pastor, foi a mesma coisa. Se a mesma coisa está no nível de excelência, beleza. Mas se a mesma coisa está no nível de mediocridade, desculpa. Eu e você, nós precisamos evoluir. Como foi nessa manhã chegar aqui na igreja? Será que você chegou no horário? Como foi o seu compromisso no culto de quinta? O seu compromisso com a célula? O seu compromisso com a sua esposa? Com seus filhos? Levar seu filho na escola? Pegar seu filho na escola? Assistir um evento especial? Atender um cliente que você marcou? Existe um impacto nas nossas vidas quando nós não gerenciamos e administramos bem a nossa vida? E eu quero falar isso, trabalhar isso com você à luz da palavra. Nós falamos sobre muitos aspectos na semana passada. E aí, pensando um pouquinho sobre como foi a realidade da sua vida, eu não sei. Eu costumo fazer assim. Meu filho chegou para mim outro dia e falou assim, pai, como é que você faz para... Eu falei assim, eu me autoavalio todos os dias. Então, para você ter performance, para você ter resultado, você precisa se comprometer primeiro com você. Para a partir disso você se comprometer com os outros. A minha esposa está ali e me conhece. Eu sou um procrastinador severo. Pastor, o senhor não tem vergonha disso? Não, porque eu desenvolvi rotinas e métodos para que eu pudesse vencer a procrastinação e obter o resultado que eu preciso, mesmo tendo isso no meu código-fonte. Entende? Mesmo que a minha raiz seja de procrastinador e que o meu ciclo do passado me levou a procrastinar, eu tive que desenvolver formas de gerenciar a minha vida para que eu pudesse reduzir esse impacto. O senhor não procrastina nada? Quem dera. Mas muito menos do que ontem e amanhã menos do que hoje e assim por diante. Você precisa estabelecer rotinas. Então, como é que eu faço? Todos os dias, quando eu olho para a realidade da minha vida, antes de dormir, eu faço uma análise. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer no dia seguinte. Quer espiritualizar? Pode espiritualizar. Pastor, e se Deus não deixar o senhor nascer? Porque a Bíblia fala, se você vai fazer alguma coisa, não fala, amanhã eu farei isso, mas se o Senhor permitir, deixa eu te explicar, isso aí é entre eu e ele, e eu trato esse detalhe com ele, porque quando eu faço meu planejamento, antes de eu fechar meu planejamento, eu falo que o Senhor me abençoe, para que eu possa executar isso. Quando eu acordo, sabe o que eu faço? Antes de dormir, Pai, obrigado por esse dia. Se amanhã o Senhor me permitir despertar para continuar vivendo o propósito que eu tenho para a minha vida, eu já fiz uma prévia do que eu pretendo fazer, está nas suas mãos. Que o Senhor me abençoe. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Salmos 4:8. E durmo. Quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço, sabe o que é? Obrigado, meu Deus. Isso quer dizer que o Senhor me permitiu levantar para viver o que eu planejei. E o que você planejar tem que glorificar a Deus, querido. A minha vida, a sua vida é para glorificar a Deus. Eu me lembro de algumas pendências que eu tinha lá em casa, muitas pendências. Aí minha esposa às vezes se aborrecia comigo, porque eu falava assim, meu bem, você precisa falar só uma vez. Só uma vez. Se eu não resolver isso com 6 meses, você fala de novo. E eram coisas simples. E aí eu comecei a colocar isso na minha rotina. Eu tenho 5 prioridades diárias. Antes de dormir eu estabeleço essas 5 prioridades. E aí, por exemplo, trocar a lâmpada da
cozinha, a consertar aquela torneira. Ontem ela estava lá mexendo alguma coisa na pia, e ela abriu a torneira assim, botou a torneira jogando água, a torneira estava meio que espirrando água. Ela falou, olha meu bem, eu acho que tem que fazer alguma coisa nessa torneira, né? Ela está meia... Falei, porque lá em casa tem coisa de homem e coisa de mulher. E tem as coisas que nós fazemos juntos por prazer. Eu não vou deixar minha esposa subir na escada para trocar uma lâmpada se eu posso fazer isso e cuidar dela. Entende? Aí a sua esposa, ou talvez você, fala assim, pastor, quando ele vê eu já fiz, que ele não faz, você está errada. Ele não faz, eu vou lá e faço. E reclama, murmura, questiona, olha o seu pensamento, isso não está te fazendo bem. Trabalha com seu esposo para que ele possa entender que aquilo ali vai ser saudável para a sua família. Trabalha com a sua esposa para que ela possa entender que aquilo ali vai ser saudável. E meu filho falou, como é que o senhor avalia? Quando eu chego no final do dia, eu vejo os compromissos que eu tinha, como foi que eu... Se eu tinha 5 compromissos, e eu fui assertivo nos 5, a minha nota é 10. Se eu masquei em 1, minha nota é 8. Entende? E eu vou fazendo assim. Então eu me autoavalio para que eu possa melhorar para o dia seguinte. Quando nós olhamos sobre essa questão, a Bíblia é muito clara. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, nós falamos na semana passada. E eu quero que você entenda que cumprir os horários beneficia não apenas a sua vida espiritual, mas também a nossa vida familiar e profissional. Pessoas pontuais são vistas como responsáveis e confiáveis em tudo. Talvez você não consiga entender que o fracasso ou o insucesso do seu negócio, da sua vida profissional, está atrelado ao seu comportamento, de ser relapso, para não falar diferente, com horário, com compromisso. Mas tá bom, vamos forçar um pouquinho, de ser relaxado com coisas importantes, porque é relaxo. E eu vou mostrar isso para você dentro da Bíblia, como que Deus cuida disso para nós. A Bíblia vai nos dizer assim, tenha cuidado, Efésios 5, 15 e 17. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Deu certo? Estava ali o texto? A desorganização com o tempo pode privar de sermos usados por Deus de forma plena e pode impactar negativamente a nossa capacidade de dar um bom testemunho como cristão. E aí falei com vocês que eu ia trazer no dia de hoje alguns aspectos de como isso acontece na nossa fisiologia. E talvez vai parecer um pouco muito técnico, mas eu vou tentar trazer de uma maneira mais simplificada para você entender. Nós estamos num mês onde o mundo se volta para cuidar das emoções em detrimento da realidade em que a humanidade vem vivendo. E às vezes nós temos do nosso lado algumas pessoas que estão enfrentando a depressão, algumas pessoas que já estão no isolamento, algumas pessoas que estão sem expectativas de vida, algumas pessoas que estão sem nenhum ânimo para levantar da cama, e nós não entendemos que às vezes isso pode ocorrer também por situações como essa. Talvez você nunca parou para imaginar o que ser atrasado continuamente possa causar na sua vida pessoal e na sua fisiologia, além do impacto que causa na vida dos outros. Quando nós olhamos para essa realidade, alguém que vive sempre atrasado vai ter um aumento, vai causar fisiologicamente. Eu não escolho, não sou eu que faço assim, agora eu quero isso, não. Vai ser gerado cortisol, um aumento de cortisol na vida de uma pessoa que vive atrasada. Mas por que isso acontece? É porque quando nós olhamos para a realidade do nosso sistema, na nossa fisiologia, nós vamos perceber o seguinte, quando enfrentamos uma situação estressante, como o hábito de estar constantemente atrasado, o corpo ativo, ele vai ativar um eixo do hipotálamo, hipófise, adrenal. O hipotálamo é a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio. E aí o que acontece? Presta atenção. Uma parte responsável pelo equilíbrio. A hipófise adrenal, que está em conjunto com isso, automaticamente, para ele manter isso, ele vai estar enviando sinais à nossa glândula pituitária, que vai fazer com que as glândulas suprarrenais liberem o cortisol para poder trazer uma resposta à reação do que está acontecendo no nosso sistema.
O que esse hormônio do estresse faz conosco? Aumenta a aceleração do batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial. Além disso, esse aumento de estresse com o tempo afeta a saúde física e emocional, levando a problemas como insônia. Às vezes a pessoa fala, não sei porque eu não estou dormindo bem. Insônia, tensão muscular e até problemas cardíacos. Quando isso ocorre repetidamente, como é o caso de alguém que se atrasa constantemente, vive sobre essa pressão, o corpo se mantém em um estado de alerta prolongado. Talvez você não imagina, porque assim, enquanto você atrasa, depois eu vou te explicar, porque isso você já pode estar na negação, você não enxerga dessa forma, porque virou uma normatização para você isso é normal. Só que quando você se atrasa, alguém reclama, alguém questiona, e inconscientemente no caminho, você se aborrece porque o trânsito está ruim, porque o sinal fechou, porque aconteceu isso, cada momento desse, cada pulso desse é um pouco de cortisol que gera. A pessoa fica irritada, a pessoa fica, sabe, qualquer coisa ela se irrita, ela fica agressiva, e ela não percebe que ela está causando tudo isso por não administrar, por não gerir o seu tempo, o seu comportamento. Algumas pessoas têm um aumento, aí é importante você entender, tem um aumento desse nível de cortisol, por quê? Porque vive com um atrasado. Aí viver com um atrasado é preocupante, porque gera tudo isso no outro que não é atrasado. Olha o impacto que isso gera, primeiro na sua saúde, depois na saúde de quem está do seu lado, porque quem está do seu lado tem compromisso. Pastor, e por que não deixa para trás? Porque não é simples assim. Eu já quis algumas vezes deixar minha família inteira para trás para vir para a igreja. Permita-me expor a minha realidade, a minha humanidade. Quantas vezes? Eu vou deixar vocês aí. Eu já tive de pegar a chave do meu carro, botar e falar assim, ó, tá aqui, ó. O carro tá aqui, vocês vão com o carro. Eu vou pegar um Uber. Eu vou de ônibus, mas eu vou chegar no horário. Olha para você ter uma noção de um negócio desse. Você imagina o mal que isso estava fazendo para mim? Mas não saber lidar com isso é pior ainda, porque eu estava fazendo um mal ainda maior para a minha família, por não ter maturidade, não ter autocontrole, não saber impor limite, não saber aplicar a palavra e tentar oprimir ou de repente impor uma coisa na minha família, sem ensiná-los. Eu estou falando para você a realidade de uma vida, talvez você vive isso todos os dias. Talvez você é o atrasado da sua casa que está abalando todo mundo. Talvez você é o certinho, mas que agora está ferindo todo mundo que não sabe lidar com isso. Isso acontece na vida profissional, isso acontece aqui na igreja. Por favor, querido, não fica ofendido comigo não. Pensa sobre a sua história de vida. Quantos voluntários às vezes chegam atrasados para poder servir no ministério? É uma vergonha. É uma vergonha. Você tem um compromisso de estar aqui 7 horas, tem que chegar 10 para 7. Você tem um compromisso de estar servindo, você tem que estar servindo. Eu vou te mostrar isso é bíblico. Além do compromisso que você tem com o homem, você precisa ser assim. Tem um compromisso de estar no ministério de louvor, você tem que chegar no horário. Tem um ensaio, você tem que chegar no horário. Você vai servir na sonoplastia, você tem que estar ali. Vai trabalhar com as crianças, você tem que estar ali. Não é porque tem muitos que você vai ser aquele que faz do jeito que você quer. E sabe por que algumas pessoas fazem do jeito que quer? Porque não tem limite. Às vezes nós não conseguimos entender a realidade dos nossos filhos de hoje, que são diagnosticados precocemente, e às vezes equivocadamente. Hoje é muito fácil, é TDAH, é autismo, sem aprofundar, por quê? Não conseguimos ver o excesso de tela que os nossos filhos enfrentam, não conseguimos ver a falta de amor e cuidado e atenção para impor limite, para ensinar a criança. E está tudo bem, queridos. Se nós tivermos que lidar com uma criança atípica, nós vamos lidar com uma criança atípica com amor. Mas se nós não observarmos isso, é muito mais fácil rotular. Deixa eu te explicar, sabe o que os pais têm feito? Essa talvez não é a realidade da sua vida. Deixa eu te falar que nós estamos nesse meio, estudando para poder aprender como lidar com essas questões e levar saúde para as nossas ovelhas, para a nossa família, para as pessoas que nos cercam. Sabe o que os pais estão querendo? Laudo, para poder se eximir da responsabilidade. É imperativo.
Então você cuida dele, não é você largar ele abandonado, rotulado para fazer de qualquer maneira, ele vai se machucar, ele vai se ferir. As pessoas não sabem que o seu filho tem hiperatividade e vão achar que ele é mal educado, que você não é um bom pai, ou que ele é um menino teimoso, que é um menino desobediente, que é um menino submisso, que é um menino rebelde. Olha o tanto de rótulo que seu filho vai levar, porque você não assume o papel de pai. Consegue entender um negócio desse? Então você quer uma chancela para laudar o seu filho, para se eximir da responsabilidade. Responsabilidade faz parte de um processo de pessoas maduras. E pessoas responsáveis, elas têm compromisso com o horário. Elas não vivem como loucos. Elas procuram remir o tempo, é o que a Bíblia está dizendo, para fazer as coisas com diligência. Então eu e você, nós precisamos entender que esse estado de estresse contínuo vai resultar em fadiga, irritabilidade, insônia, além de dificultar a concentração e aumentar os níveis de ansiedade. Isso a longo prazo faz um mal terrível. Quando nós olhamos sobre essa questão, o que a Bíblia vai nos falar sobre como nós devemos resolver esse problema de ansiedade, esse problema de nós ficarmos, sendo sucumbido pelo tempo, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai fazer. Além dos processos, nós precisamos nos organizar. A Bíblia vai dizer assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. Mas em tudo, em oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo. Agora, quantos de nós temos feito isso? Pastor, o que tem a ver isso com a organização? Coloca seu joelhinho no chão e fala assim, Deus, meu marido fala, meu pai fala, minha mãe fala, meu filho fala, o pastor fala, meu patrão fala, todo mundo fala, só eu que não estou enxergando isso. Me ajuda, Senhor. Eu tenho que mudar esse hábito, eu não estou conseguindo, eu chego atrasado em tudo. E se isso é uma verdade, que deve ser, porque 99% das pessoas falam, só eu que não. Então ora. Às vezes você ouve uma palavra dessa, você fica chateado comigo. Não, vai orar em favor da sua vida. Você pode ser melhor do que é. Eu posso ser melhor do que sou. Nós não nascemos prontos. Imagina você amanhã chegando no seu trabalho cedo e seu patrão falando, uau. E isso acontecendo no dia seguinte, no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Imagina os voluntários chegando aqui na hora de dar o grito de guerra, está todo mundo. Não é questão de você sair numa fotografia, não, é questão de você estar na presença de Deus na hora marcada. Seu líder ficar menos preocupado, seu líder ficar, uau, meu time é top, essa igreja é abençoada. É maravilhoso quando entendemos esse propósito. E o que isso gera? Um desgaste emocional. Mesmo que a pessoa viva em negação, ela pode sentir uma culpa silenciosa. Escuta, isso é terrível. A pessoa que tem o mau hábito de estar sempre atrasada, ela não sabe disso, mas ela tem uma culpa silenciosa. Porque ela nega tanto, ela não assume, mas internamente, ela sofre uma culpa quando ela olha, infelizmente, para o pai e fala, poxa vida, meu pai está chateado. Olha para a mãe e fala, minha mãe está chateada. Olha para a esposa e fala, minha esposa está chateada. Olha para o marido e fala, poxa, meu marido está chateado. Olha para o irmão, olha para as pessoas e percebe que ela está fora de si. Então, em silêncio, essa culpa fica martelando na mente dela, fica ali, gerando um desgaste emocional. O cérebro começa a trabalhar, o organismo, a fisiologia começa a lutar contra isso para que ela possa ter paz interior. E aí ela vai gerar mais cortisol, ela vai ficar ansiosa e ela vai ficar estressada, porque tem uma culpa silenciosa dizendo, viu, você podia ter chegado mais cedo. Viu o que você fez? Será que meu patrão vai mandar embora? Ai, meu Deus do céu, cheguei atrasado só. Mas é só 25 minutos, será que ele vai? Às vezes nós não nos atrasamos quando nós temos uma punição, temos uma penalidade. Mas deixa eu te falar. A nota mais cara não é ficar demitido. A nota mais cara é você adoecer emocionalmente. É você não ter saúde mental. Porque vai desencadear um monte de coisa. Quando você ficar demitido, o que vai ocorrer na sua vida? Olha os processos. Agora é conta para pagar, escola de filho, um monte de coisa, e você não consegue dar. Beleza, fui mandado embora. Por quê? Quantas pessoas são demitidas? Escuta, queridos. Eu quero ser muito... Talvez, pastor, o senhor é 1 milhão. Não, existem muitas pessoas assim aqui.
Eu comecei a trabalhar numa empresa com 19 anos. Eu trabalhei nessa empresa por 20 anos. E nunca fui mandado embora. Mas eu não trabalhei nessa empresa sendo a mesma pessoa na mesma função. Entrei como vendedor, depois fui gerente, depois para supervisor do Espírito Santo, depois supervisor regional, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Depois eu fui trabalhar na parte de gestão de RH da empresa inteira. Depois eu sentei na cadeira de administrador da empresa. Só faltava comprar a empresa. Mas eu tinha um chamado para estar na maior e mais poderosa empresa, instituição do mundo, que era aqui. Não me mandaram embora, mas eu vim para cá. Agora você imagina, entrei no emprego, trabalhei 3 meses, fui mandado embora, porque há corte na folha, ou não passa da experiência. Não passa da experiência por causa de mau comportamento, relacionamento interpessoal, relacionamento com horário e tantas outras coisas. A pessoa chega no trabalho e acha que ali é a casa dela. Aí na sua casa não colocaram limite para você, você chega na empresa, lá tem, aí vai dar ruim. Aí você acha que você vai chegar na igreja, vai encontrar um negócio sem limite, porque é a igreja, né? Não, existem normas e procedimentos para você seguir. Para você desenvolver, não é para poder, oprimir você, mas é para você crescer, para você ser transformada pelo poder dessa palavra. E às vezes nós não entendemos isso. Quantas vezes você já foi demitido? Várias. E por quê? Porque era corte na folha de pagamento, é porque a empresa não precisava mais, é porque isso, aquilo, outro. Assume, fala, eu fiz alguma coisa errada, porque tinha outra pessoa na mesma função que eu. Por que o outro não foi demitido? Por que foi eu? Eu não quero que você fique com essa dor, mas eu quero que você tenha a consciência que alguém melhor que você ficou. Então você agora vai se aperfeiçoar para que você não seja pior do que os outros, pelo menos em comportamento, em caráter, em estrutura, em ética, em habilidade, em competência. Tá tudo bem, o cara sabia mais do que eu, tinha mais anos na empresa, tinha mais habilidade, tinha mais... Ok, tá certo, mas você tem que saber o porquê. Você não pode ficar se enganando. Às vezes a sua esposa está chateada, você fala assim, o que é, amor? Ela fala, nada não. Você fala, tá vendo, você fica chateado com coisa besta. É porque a pessoa já não consegue mais falar com você do que está chateando. Então esse desgaste, essa culpa emocional, silenciosa, ela vai prejudicar em outras áreas, além de você mesmo. Isso gera um ciclo emocional prejudicial, onde a pessoa se sente mal por estar atrasada, mas não faz nada para corrigir o comportamento. Essa culpa acumulada pode levar a baixa autoestima, a pessoa fica com baixa autoestima, desmotivada, e cria um ciclo vicioso de repetição de atraso. O desgaste emocional e a culpa fisiológica nesse processo, ela vai trazer consigo alguns prejuízos, e que em alguns momentos são irreparáveis. Isso é terrível, queridos. Esse estado de exaustão aliado à culpa que surge por não atender às expectativas, tanto próprias quanto alheias, resulta em estresse psicológico e baixa autoestima. Fisiologicamente, agora é outra parte do cérebro. Essa culpa, ela ativa automaticamente uma outra área do cérebro, que é o córtex pré-frontal. E o que vai acontecer com esse córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisões? Ele, em algum momento, com uma questão de autodefesa, ele para de fazer julgamento, porque você já se acostumou e você entende que é assim. E aí você não toma mais decisão, porque para você é normal. Entra no terceiro ciclo agora, que é da normatização, é normal. Observa que o atrasado que está nesse ciclo, gente, você talvez nunca pensou nisso, você sempre se atrasa, as pessoas sempre falam, e você sempre se atrasa, as pessoas sempre falam, e para você é normal. A Bíblia vai nos ensinar a lidar com essas coisas que a gente acha que é normal, e que a gente não, a tal da culpa. Primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se você não confessar e falar, meu Deus, eu sou atrasado mesmo. Se você não chegar para sua família e falar assim, gente, eu sou atrasado mesmo, me ajuda. Sabe, você chegar para o seu patrão e falar, olha patrão, essa é a última vez que o senhor vai chamar a minha atenção, porque eu vou me esforçar para não atrasar mais, mas o senhor me ajuda? Ele vai falar, eu estou te ajudando já faz tempo, cara. Eu gosto tanto de você que eu não te mandei embora ainda. E agora deixa eu te falar, talvez se ele te mandasse embora e te dissesse, você está sendo demitido porque você só chega atrasado, ele vai te fazer um bem muito maior. O
problema é que ele vai só te dispensar. Mas se ele te dispensar, você fala, estou te demitindo porque você não tem compromisso. Você só chega atrasado. E não é disso que a empresa precisa. Aí você vai para casa pensando, aquela culpa e aquele estado de normalização, ele vai se esvair, você vai falar, eu tenho que assumir responsabilidade na vida, porque eu fui demitido dessa empresa por causa disso. E os danos no relacionamento? Impacto nos atrasos repetidos, nos relacionamentos pessoais profundos. Impacto de atrasos repetidos nos relacionamentos pessoais é profundo. Aqueles que convivem com alguém constantemente atrasado podem sentir frustração, desrespeitado e até mesmo desprezo. Isso é particularmente comum quando a pessoa atrasada se nega a reconhecer o impacto de suas ações. As pessoas ao redor começam a perder a confiança e a paciência, e isso pode afetar tanto o relacionamento pessoal quanto profissional. Quando um hábito de atrasar e falta de compromisso se tornam recorrentes, isso gera desequilíbrios nos relacionamentos. Aqueles que estão em volta da pessoa atrasada começam a sentir desvalorizado, desrespeitado, negligenciado, e isso pode resultar em frustração e, eventualmente, um distanciamento emocional. Pequenos problemas como atrasos repetidos podem escalar para desentendimentos maiores, danificando a confiança mútua. E o que a Bíblia fala sobre isso? Como que a gente lida com isso? Filipenses 2,4 vai dizer assim, cada um cuide não somente para os seus interesses, mas também para os interesses dos outros. O que esse versículo nos lembra? Que uma pessoa atrasada precisa constantemente pensar no outro. Deixa eu te ajudar a mudar a sua rota neural, sua rota neurológica. Se as pessoas vivem falando que você está atrasado e você não consegue entender isso, isso não faz diferença para você, comece a ter empatia. Você não está atrasado, tá bom? Muda sua rota neurológica. Marcamos de sair 20 horas. Já são 20 horas e 10 minutos. Não, você não está atrasado. É o outro que está atrasado. Ajuda o outro a chegar. Não é você, é o outro. Ajuda o outro. Porque às vezes você não consegue entender que você é a causa. Então seja o efeito. Fala assim, olha, você está atrasado, são 8h10. Mas eu vou te ajudar a chegar mais cedo. Começa a pensar nisso. Como é que eu vou fazer hoje para que a pessoa que tem um compromisso comigo não chegue atrasado? Eu não estou pedindo para você ironizar. Se você não consegue reconhecer que você é o atraso, arruma uma forma de você ser a solução do atraso que está acontecendo na sua vida. Como? Mudando seus hábitos. Você comece mais cedo, se arrume mais cedo, organize. Se programe. Porque isso vai fazer toda a diferença. E às vezes nós não entendemos o quanto isso é difícil de lidar. O que na maioria das vezes nós estamos fazendo, quem não se atrasa, nós acabamos tendo um confronto de acusação, e nós precisamos evitar esse confronto acusatório, evitar abordar a pessoa que atrasa de maneira agressiva. Ao invés disso, nós precisamos ser gentil e começar a trabalhar o processo, mas nós temos que conversar sobre isso. Não deixe para conversar quando o outro está atrasado, que já não adianta mais. Você consegue entender? A gente sempre lembra dessa conversa quando? Quando o outro está atrasado. Quando o outro está atrasado. Quando você sair daqui, se o outro vai estar em casa, se você não tem compromisso nenhum, ou se o compromisso é daqui a uma semana, chega em casa e conversa sobre isso. Chega em casa e alinha sobre isso. Seja gentil, seja, atencioso. Comece a observar. Eu entendo que às vezes imprevistos acontecem, sabia? Eu entendo que às vezes imprevistos acontecem. Aqui em casa é sempre, mas não fala isso não. Eu entendo. Mas quando você se atrasa, eu fico preocupado. Se você fizer uma abordagem dessa com o outro, olha, eu entendo que às vezes imprevisto acontece, mas quando isso acontece, eu fico preocupado. Está tudo bem? Como é que eu posso fazer para te ajudar? Deixa eu te explicar. O atrasado, ele vai achar que está atrasado, porque a roupa não está passada, porque a comida não está pronta, porque o carro... Tem um monte de coisa. Que infelizmente, ele transfere tudo para o outro ambiente. Você vai passar a roupa, você vai fazer a comida, você vai fazer tudo. E ele vai se atrasar. Você vai se atrasar se você tem esse hábito. Eu tenho o hábito do seguinte, organiza tudo. Se der tempo, se você tem vontade de fazer alguma outra coisa no intervalo entre o tempo de sair, acorde mais cedo. Não acordou mais cedo, não se arrumou mais cedo, vai com fome. Que aí você já trabalha na sua fisiologia e fala, você está indo com fome porque você não se organizou. Da próxima vez se organiza. Aí você está se autopunindo. Não, pastor, o senhor está doido? Eu tenho um compromisso lá na frente. O impacto dele lá na frente vai ser negativo. E as pessoas que eu lidei com, marquei com elas. Você quer ver um detalhe muito simples aqui? Olha só vou ler esse texto para nós encerrarmos.
Como é que a gente faz para lidar com essa questão? Ao lidar com atrasos recorrentes, é importante estabelecer limites claros e seguros, tanto para proteger o seu tempo, quanto para ajudar a pessoa a entender a importância do compromisso e de cumprimento com eles. Esses limites devem ser comunicados com amor para que não causem mágoa ou ressentimentos, mas que ajudem a fortalecer o relacionamento. Olha o que a Bíblia diz acerca de compromissos. Mateus capítulo 5, versículo 37. Você pode ter usado isso para tudo na sua vida, mas usa isso para compromisso que você vai ver a diferença que vai fazer. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Esse versículo nos ensina a ser claros e diretos nas nossas decisões e compromissos. Estabelecer limite de forma saudável é uma maneira de manter integridade e a paz nas relações, sem deixar com que o comportamento prejudique as pessoas que estão em volta de nós. Às vezes, se tem uma coisa que não sei se te incomoda, mas talvez incomoda, é você chegar e falar assim, olha, nós vamos fazer tal dia, tal hora vai ter esse compromisso. E aí, vamos confirmar? Isso a gente tem que pensar numa vida 2. Você tem uma vida 2, você não pode decidir sozinho. Eu tenho cuidado de não decidir sozinho. Se alguém me faz um convite, eu chego para minha esposa e falo, estou sendo convidado, nós estamos sendo convidados para isso. É semana que vem, tal dia. Posso confirmar? No passado, ela falava, pode. Quando chegava no dia, ela falava, não vou, não quero. Aí a gente se desentendia, ficava chateado, e eu pedia desculpa à pessoa e não comparecia no compromisso. Aí eu aprendi a lidar com isso. Hoje isso não acontece mais. Porque ela aprendeu que quando eu dou a minha palavra lá e falo que vou, ela não pode simplesmente mudar. Eu falei, agora nós vamos, nós temos a nossa palavra, nós temos um compromisso. Então isso não acontece mais, mas nós já tivemos muitos problemas assim, de eu assumir um compromisso, e com ela, chegar no dia, ela não ir. Você é um servo de Deus, fala que vai, vai. Se você não vai, fala que não vai. Vamos sair 5 horas, vamos sair 5 horas, vamos sair 20 horas, vamos sair 20 horas. Mas você, antes de dizer o horário, se comprometa à impecabilidade da palavra. Às vezes nós pensamos que tem a ver com uma coisa. Esse texto está dentro do Sermão da Montanha, que vai nos dar ensinamentos para a vida. Mateus 7,3 vai falar que nós ficamos olhando o cisco no olho do irmão, esquecemos a trave que está no nosso olho. Você acha que eu estou aqui? Talvez você está aí, graças a Deus, eu sou super compromissado. Isso aí é problema com meu marido e com a minha esposa. E você está vendo o cisco e a sua trave. Onde é que estão os seus problemas? Talvez você é compromissado com o horário, mas é relaxado com outras coisas. E aí? O que adianta? Eu sou muito organizado com o horário, aí a minha esposa é extremamente organizada com as coisas, com a casa, com os processos, com aquilo outro. Aí o meu horário está fácil de ser cumprido, o dela está difícil, por quê? Porque ela estava fazendo o que eu não faço. Então não adianta você ficar culpando o outro. Em família a gente trabalha tudo, a gente cuida em família, é assim que faz. Cuida da sua família, cuida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Se o problema de atraso está lá, cuida um do outro, cada um atente não somente para o que é seu, mas também para o que é do outro. Tenha empatia. Agora não sai daqui pensando, o pastor falou de atraso. Não, tira o foco do cisquinho no olho do outro e olha o tamanho da trave. Quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar para poder reduzir esse impacto que talvez está. Se você ofende o outro quando atrasa, se você fere o outro quando atrasa, se você trata o outro mal quando atrasa, você está pior do que quem atrasou. E aí eu costumo dizer